Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 6 e nessa aula nós trabalharemos sobre os livros proféticos. E falando dos livros proféticos, nada mais justo do que nós começarmos tratando sobre a pessoa dos profetas. Quem eram os profetas? Bom, primeiro nós precisamos entender que o profeta é alguém que fala em nome de outra pessoa, alguém que fala em lugar de outra pessoa. E assim sendo, profetas eram pessoas levantadas por Deus em tempos de crise. E aí eram em tempos de crise política, social ou espiritual. Sempre nós temos um profeta sendo levantado por Deus numa época de crise para levar a palavra de Deus para essas pessoas. E aí, levando a palavra de Deus, o que esse profeta fazia? Normalmente denunciava o pecado e lembrava a nação, a pessoa, a respeito do futuro, obedecendo ou desobedecendo à lei do Senhor. Então, esses eram os profetas. Agora, qual a função dos profetas? Primeiro, eles eram, como eu disse, representantes especiais de Deus. Eles representavam Deus. Eles passavam a impressão que Deus tinha a respeito da história, a vontade de Deus em determinado momento, qual era o desígnio de Deus para determinada situação, ou antes qual era o programa divino estabelecido para determinado momento da história. E é por isso que muitas pessoas olhavam para os profetas e os chamavam, na verdade, de videntes, como aqueles que tinham a habilidade, a capacidade de predizer o futuro. E vez ou outra, o futuro de fato era anunciado pelos profetas. Mas de que forma? De forma adivinhadora? Não. O futuro era anunciado para as pessoas baseado na lei de Deus, baseado especialmente, como eu disse em aulas anteriores, no que está escrito lá em Deuteronômio, dos capítulos 28 a 30, quando Deus estabelece a aliança com o seu povo, reestabelece a aliança com o seu povo, mostrando as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Mas, acima de tudo, o papel do profeta era ainda ser um professor da lei e da justiça. Ele focava e se centrava na lei de Deus. Quais eram os principais temas das profecias? Quais eram os principais temas tratados pelos profetas? Bom, um dos temas fortíssimos em que um profeta era levantado para lidar com a nação de Israel era a condenação da idolatria, condenação da imoralidade, injustiça. Os profetas trabalhavam muito dentro dessas questões e normalmente eles condenavam o pecado e já faziam um convite para o arrependimento e para uma vida de integridade dentro daquilo que é a lei de Deus. E quando eles faziam isso, exigiam retidão do povo, o que eles estavam fazendo? Estavam mostrando qual é o caráter de Deus, exigindo justiça, misericórdia e prometendo julgamentos. Então, mostrando que Deus é um Deus reto, justo e que permanece fiel à sua aliança. E dentre a mensagem dos profetas, algo que nos chama muito a atenção é o fato de que normalmente eles eram levantados e condenavam inclusive os religiosos. Principalmente quando os religiosos entravam por um caminho do ritualismo, esqueciam o coração voltado para Deus, e aí eles vinham com a mensagem dizendo que a verdadeira religião está ligada ao coração e não simplesmente às mãos. Por exemplo, o profeta Isaías trata do jejum que agrada a Deus, que é o jejum que olha para o pobre, para o menos favorecido e que se preocupa também com as questões sociais. Então, dentro desses temas éticos, nós encontramos também temas teológicos que eram tratados pelos profetas, como, por exemplo, a vinda do Senhor e o seu impacto sobre Israel e sobre todas as nações, o caráter e a vinda do Messias no seu julgamento, salvação e glória. Então, o Messias tem grande espaço na mensagem profética, e a preservação dos restantes fiel de Israel. A gente sabe que o povo de Israel ao longo da história pecou, mas os profetas faziam questão de garantir e de expor que sempre haverá um remanescente fiel. Certo? Agora, qual a diferença entre os profetas pagãos e os profetas israelitas? E essa é uma informação muito importante de nós termos.
Não era apenas a nação de Israel que tinha os seus profetas, mas os pagãos também tinham. E qual a diferença entre os dois tipos de profeta? Primeiro, o profeta pagão. O profeta pagão sempre estava preocupado com rituais, não se preocupava tanto com o coração do adorador. Segundo, o profeta pagão não tem um conceito de aliança com os seus deuses, né? Não tem esse conceito de um Deus que entrou em acordo com o povo. Não, os deuses existiam e eram adorados e assim, sem nenhum plano futuro. E esse é um ponto. Os deuses pagãos não tinham um plano pré-histórico como o Deus de Israel tinha. Então aqui está a diferença. Porque os profetas israelitas, eles anunciavam as intenções de Deus, é um Deus que queria se relacionar com o povo, por isso eles olham para o povo de Israel e dizem, assim diz o Senhor. Além disso, os profetas israelitas eram considerados antirritualistas, porque eles se opunham ao conceito de apaziguamento dos deuses. Não aceitavam simples rituais, mas diziam, mais do que o ritual, Deus quer o coração, Deus quer uma vida voltada para Ele. E tudo que os profetas israelitas pregavam, eles pregavam a partir de um conceito de aliança, onde Deus tem um plano estabelecido para a história e estabeleceu um modelo de vida que também deve ser vivido. Certo? E aí nós precisamos também falar que a profecia em Israel ela se dividiu em dois períodos. Primeiro nós podemos chamar de período pré-clássico, que são a época em que os profetas, por exemplo, detinham o controle e a liderança da nação. E aí eu estou falando da época de Moisés, de Débora, de Samuel. E nós temos esses profetas atuando muito diretamente com a monarquia, não é? E eles serviam de conselheiros para os reis, né? Então é um papel semelhante ao do profeta pagão que aconselhava os reis. E esses profetas, uma das diferenças desse período pré-clássico da profecia de Israel é que esses profetas não escreveram os seus livros, mas nós sabemos que eles existiram especialmente olhando para os livros históricos. E é o que nós chamamos de profeta da palavra. Por exemplo, Samuel, que foi profeta na época de Saul, Natã, que profetizou na época do rei Davi, e Elias, que profetizou na época de Acabe, são exemplos muito importantes da época da profecia do período pré-clássico em Israel. E nós temos os profetas do período clássico, que esse é o estilo mais conhecido dentro da nação de Israel, que começa por volta do século VIII sobre o reinado de Jeroboão II. E aí nós estamos falando daqueles profetas da escrita que tem livros com os seus nomes, por exemplo, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías. E a mensagem deles normalmente era uma mensagem voltada para o povo em momentos críticos, anunciando a intenção de Deus nesses momentos em que o povo se perdia, tanto no aspecto político quanto no aspecto religioso e social dentro da nação de Israel. E qual que era a mensagem dos profetas? Quando um profeta saía para falar em nome de Deus, o que ele dizia? Bom, ele tinha pelo menos 4 tipos de oráculos ou 4 tipos de profecia. Existiam os oráculos de acusação, quando o profeta chegava e descrevia a ofensa que o povo de Israel estava cometendo. Havia os oráculos de julgamento, que o profeta anunciava o futuro castigo pela ofensa que o povo estava cometendo. Os oráculos de instrução, que os profetas anunciavam como as pessoas que estavam recebendo aquela profecia deveriam agir. E os oráculos de consequência ou esperança, que é o que aconteceria caso o povo permanecesse na desobediência ou caso o povo decidisse então obedecer. Nesse sentido, nós vemos que os profetas eram pessoas importantíssimas porque eles transmitiam a palavra e a impressão de Deus para o povo, especialmente em momentos de crise. Então, o profeta, ele era alguém que, na grande maioria das vezes, tinha um papel extremamente ingrato, no sentido de serem eles aqueles que denunciavam o povo de Israel numa época de crise. Então, vale a pena a gente pensar que profeta não é um vidente que prediz o futuro, mas é quem, entendendo a palavra de Deus, consegue discernir o que Deus quer
para esse tempo que Deus quer para o futuro. Por isso nós entendemos que, em essência, o ofício profético hoje é o ofício de pregar a palavra de Deus. Ok? Grande abraço e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Aguardamos vocês em nossos próximos cursos.